6h37, hoje foi o último dia da missão de empresários brasileiros à capital dos Estados Unidos, com o objetivo de tentar renegociar as tarifas com o governo americano. Eu vou conversar agora com o empresário Marco Stefanini, CEO global do Grupo Stefanini e líder brasileiro do Fórum Brasil-Estados Unidos, que acompanhou essas conversas. Marco, boa noite para você. Muito obrigado pela gentileza aqui da sua participação. Marco, queria, antes de mais nada, saber qual foi o seu diagnóstico em relação à temperatura das conversas. Boa noite, primeiramente boa noite aqui, obrigado pelo convite aqui, estar participando novamente aqui com vocês, Fábio. Basicamente, assim, nós tínhamos três objetivos, né? Eram três reuniões, uma era na área com a área política, com alguns senadores do Congresso norte-americano. Depois tinha uma sessão muito importante que, além do tarifaço, nós temos uma ameaça bastante grande, que é a investigação 301, que também teve, a comitiva teve a oportunidade de acompanhar. E o terceiro, algumas rodadas de conversa com empresas americanas, em geral, impactadas pelo tarifaço, né? Eu diria que foi razoável, porque, na verdade, eu acho que, do ponto de vista da investigação 301, foi importante acompanhar, porque eu acho que a gente inclusive, tem um prazo de 7 dias para, inclusive, apresentar uma nova defesa. Ali é uma situação que também causa bastante, é uma ameaça bastante significativa. Na parte das empresas também foi boa a conversa. Na parte política, aí a gente não consegue avançar, né? Então, eu diria que hoje o empresariado aí brasileiro, e a gente está procurando fazer o melhor, porque lembra-se que a gente foi sempre de maneira sempre coordenada, né? Essa comitiva, inclusive, foi organizada pela CNI, e a Anshan teve uma participação, e nós também do CEO Fórum, né? Então, foram as três organizações trabalhando em conjunto, que isso é muito bom, bastante alinhado. Mas eu diria que a gente vem chegando num ponto, num impasse, no limite nosso, né? Como vocês têm noticiado aí em várias, praticamente na mídia toda, tem o lado político é o mais pesado, e aí, obviamente, não está na nossa alçada, né? Agora, você diria, Marco, que vocês já bateram na parede, que daí para frente é só política? Não, eu não diria, a gente nunca joga a toalha, né? Como eu diria, a gente não desiste, mas eu diria que a gente está chegando perto do nosso limite, né? A gente teve uma estratégia agora também adicional de procurar as negociações serem setoriais, né? Se você trabalha por setor, isso facilita a conversa, porque você alinha muito a cadeia toda produtiva, a parte afetada americana e principalmente nós que somos os maiores interessados, né? Mas eu diria que está quase lá. Eu acho que agora, para ter avanços significativos, é do lado político, né? Eu acho que, pelo que a gente percebe, a parte, vamos dizer, empresarial, a gente já avançou bastante, tem feito um trabalho, não vamos desistir. Tem a questão da investigação que eu te disse, mas eu diria que agora agora o peso é mais a parte política, né? Então, se vocês, como empresários que estão aí para discutir tecnicamente, não tratar de política, se vocês sentiram que dá para avançar alguma coisa apenas com a conversa no nível técnico, ou se nada vai acontecer sem a participação da política. Tá bom. Obrigado aí, desculpa aí a interrupção. Só uma correção, tá, Fábio? Quem está pela Stefanini me representando é o nosso VP Ailton. Eu estou aqui no Brasil hoje, tá? Eu estava viajando um tempão e cheguei esses dias. Mas, respondendo a tua pergunta, primeiro, nós não jogamos a toalha, então tem um espaço, sim, de trabalho, principalmente nessa tática de fazer negociações setoriais. Então, a gente não jogou a toalha, então, vamos chamar assim, ainda tem um espaço para trabalhar. Mas eu diria que os avanços podem ser lentos e pontuais. Então, agora, eu diria que a carga é mais política. Isso ficou claro aí pelo governo americano, como praticamente todas as mídias noticiaram, né? Então, agora é uma questão de a parte política aí dos líderes de cada país conseguirem se aproximar mais e tentar um desfecho mais positivo, né? Eu acho que a gente já avançou uma boa parte do tarifaço, não entrou, agora é um fine tuning que a gente chama, né? Então, é um refinamento. Então,
Agora eu vejo mais lentidão, uma velocidade mais baixa e bem pontual, né? Mas, obviamente, nosso trabalho é continuar tentando e continuar fazendo nosso trabalho aqui de insistir num ganha-ganha dos dois lados, né? Lembrando que a gente está com um foco o discurso o nosso posicionamento é dobrar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos em 5 anos, mostrar o nível de investimento que as empresas brasileiras estão fazendo nos Estados Unidos e o impacto que tem na parte econômica nos dois países, principalmente o Brasil, mas também os Estados Unidos do ponto de vista de inflação e cadeia produtiva. Nós vamos continuar nessa linha, nesses pontos que a gente vem trabalhando. Agora, dá para dizer que a gente está mais perto de um entendimento, Marco? A missão volta ao Brasil com passos dados para frente? Não, ainda não. Isso não. Pode ser, a gente às vezes brinca, né, os jogadores de futebol, sempre uma caixinha de surpresa, pode acontecer alguma surpresa positiva, mas a perspectiva é não. A gente está, eu diria que boa parte do que a gente poderia conseguir já foi na primeira rodada. Eu pessoalmente, é uma posição minha pessoal, eu vejo uma perspectiva baixa de um desfecho positivo, bem baixo. Quer dizer, você avalia com pessimismo o resultado dessa missão, então? Você pode chamar de pessimismo, eu estou chamando de ser realista, né? Na verdade, eu acho que a gente, inclusive, tem que tomar bastante cuidado na questão da investigação 301, pode ficar pior, né? Ô Marco, em algum setor você diria que a conversa está um pouco mais fácil, um pouco mais próxima, que seja, por exemplo, para colocar algum novo produto ou alguns novos produtos naquela lista de exceção dos 50%, para que esse produto ou esses produtos voltem a pagar os 10% da fase anterior do tarifaço? Olha, aí, como é negociação setorial, então você tem discussões em cada setor, fica difícil você passar uma visão, tá? Mas a visão geral é que ainda são fases iniciais, então não tem uma boa notícia, pelo menos como perspectiva, né? E como eu disse, isso é o início, né? Essas negociações, elas são lentas e na prática também não é negociação entre o empresariado brasileiro e o empresariado norte-americano. Na verdade, é a capacidade que nós temos, nós, como empresário brasileiro, tentar, vamos chamar, sensibilizar o lado americano, a mesma coisa do lado norte-americano, mas também a sensibilização do próprio governo brasileiro na mobilização política, né? Então, é muito mais uma questão de sensibilização. Então, é muito difícil ter qualquer dado, seria leviano da minha parte adiantar alguma coisa, porque realmente ainda está, vamos dizer assim, bastante nebuloso e a tendência, como você disse, é mais pessimista. E vocês, né, enfim, as empresas representadas, os setores representados, saem dessa missão com alguma outra coisa agendada? Essa conversa vai continuar no nível empresarial ou não? O que precisa acontecer agora é o contato político. Eu diria que as conversas sempre continuam, mas o peso é político. É ali que vai decidir o jogo, né? Entendeu? E Então, você diria, pela temperatura toda das conversas, que o contato tem que ser em altíssimo nível? É Lula com Trump que tem que haver a conversa? olha, eu vou repetir o que eu já disse em algumas outras reportagens antes, né? Matérias, um mês atrás. Todos os grandes acordos, tá? Que inclusive não tinha, vamos chamar assim, uma razão, uma causa política, eles foram concluídos, fechados com os líderes de cada nação fechando o acordo, né? Então isso aconteceu com a Inglaterra, aconteceu com a Europa, né? Aconteceu com o Japão, as principais negociações e as demais também. Então, em geral, pegando o histórico, né, a gente tem que entender que a participação dos líderes de cada nação é fundamental, né? É a mesma coisa quando a gente tem, né, eu sou CEO de um grupo de tecnologia. Quando tem um grande problema, uma grande negociação, eu preciso participar. Então, e ainda como aqui tem um teor, né, tem vamos chamar assim, um, um, um conteúdo ainda também, uma razão política, né, que também soma tudo,
aí o peso dos líderes, na minha opinião, se torna ainda maior. Marco Stefanini, CEO global do Grupo Stefanini, líder brasileiro do Fórum Brasil-Estados Unidos. Obrigado, Marco, pela gentileza da sua entrevista. Uma boa noite. Obrigado pelo convite e desculpe o problema. Imagina, obrigado.